Fique agora com a terceira parte da série O Verdadeiro Evangelho da Última Geração, com o tema É possível vencer o pecado? Semana passada nós terminamos a segunda parte da série O Evangelho da Última Geração, parte 1, parte 2, no caso parte 2 semana passada, o verdadeiro Evangelho da Última Geração, e hoje a parte 3. Resumindo o que nós estudamos no primeiro e no segundo tema, poderíamos citar o seguinte pensamento, que a justificação pela fé é o nosso título para o céu. É aquilo que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Ele morreu em meu e em seu lugar, como nosso substituto. Então, quando nós exercemos fé nessa obra que foi realizada por Cristo lá na cruz, Ele então nos justifica. Ele nos considera como se nunca tivéssemos pecado. Isso é o nosso título para o céu. Mas a santificação também é pela fé. Ambas são pelos méritos de Cristo, porque é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o efetuar no caso. Então o que acontece? A santificação, ela é também pela fé. Ela é a nossa adaptação ao céu. Portanto, a salvação não é apenas relacionada àquilo que Jesus fez por mim ou por você, mas também relacionada àquilo que Ele faz em mim e em você. Se Jesus tivesse apenas, no caso resumido, digamos assim, ou limitado a salvação apenas ao que Ele fez por mim e por você na cruz, então nós poderíamos, neste exato momento, defender a doutrina do universalismo. A doutrina do universalismo, ou seja, todo mundo então já está salvo. Jesus então morreu por todos, perdoou a todos e aí está resolvido já o problema de todo mundo. Só que não é bem assim. A santificação é um processo que também está ligado à justificação. Aliás, a santificação é uma confirmação da justificação pela fé. É impossível uma pessoa estar justificada e não estar sendo santificada. É impossível uma pessoa estar justificada e ao mesmo tempo estar vivendo em uma vida de pecado. Portanto, se a justificação pela fé é o nosso título para viver no céu, e a santificação é a nossa adaptação para viver no céu, significa que o pecado precisa ser o quê? Vencido. Não é uma coisa lógica pensar assim? Ou não? É ou não é? Sendo assim, como vencer o pecado então? Será que é possível vencer o pecado? Quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, nós vemos que Jesus ele veio a este mundo e ele assumiu a nossa natureza humana. Ele veio aqui quando o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. Ele desceu do céu, trazendo consigo a sua natureza divina, porque ele nunca deixou de ser Deus, e combinou a esta natureza divina, que ele trouxe do céu, a nossa humana, enfraquecida pelo pecado, com os resultados do pecado, mas ele viveu uma vida livre de pecado. Ele não cedeu em nenhum momento à tentação, ele nunca pecou. E em sua natureza, Cristo ele superou todas as tentações que Satanás lançou sobre ele. Hoje o Senhor diz a cada um de nós, olha o que ele diz, ao que vencer, percebe? Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me sentei ou me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Se nós analisarmos as entrelinhas do que acabamos de ler, significa que nós podemos vencer como ele venceu. Agora, seria isso possível? Seria isso de fato possível? É possível vencer como Jesus venceu? Porque o texto disse claramente, ao que vencer, assim como eu venci, então eu posso vencer como Jesus venceu. É isso possível? Novamente eu pergunto. Podemos vencer todo o pecado, toda a tentação como Jesus venceu? Obviamente que Jesus nunca pecou, mas todas as tentações que vieram sobre ele foram vencidas à medida em que ele permaneceu unido ao Pai. Deus ele diz que nós podemos, meu amigo e minha amiga. Podemos vencer, ele diz que podemos. Satanás diz que não, Deus diz que sim, Satanás diz que não. Agora, em quem você acredita? Você acredita em quem? Em Deus ou em Satanás? Depois da queda do homem, Satanás ele então continuou, não é, com as suas acusações contra o povo de Deus. E obviamente que ele nos leva a praticar o quê? O pecado. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei.
Nós vamos ver isso, inclusive, mais à frente na continuação da nossa série, quando falarmos sobre a natureza do pecado. Então Satanás ele declarou que os seres humanos tinham se provado serem incapazes de guardar os mandamentos de Deus. O que aconteceu então? Satanás, ao acusar a Deus de ser injusto e de sua lei ser injusta e de ser impossível de ser obedecida por aqueles que seguiram o exemplo de Adão e Eva em cometerem pecado, nesse mesmo contexto, Cristo então veio para desmascarar o enganador. Nós temos até uma vinheta aqui que eu solto todo o programa, né? Que Cristo veio desmascarar o enganador como homem, e com os mesmos recursos que estão disponíveis a mim e a você, ele venceu a Satanás, ele venceu as tentações. Então Cristo veio desmascarar o enganador e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, olha só, resistiu às tentações de Satanás. Como o homem tem de a elas resistir. Tá vendo só? Ou seja, apesar de Satanás ter declarado que era impossível guardar os mandamentos de Deus após o homem ter pecado, Cristo veio assumindo a minha e a sua natureza. Vamos falar isso em breve. Talvez você não entenda agora totalmente esse assunto. Talvez isso fique meio confuso ainda em sua mente. Mas à medida que nós estamos estudando, avançando, você vai entendendo. Mas nesse contexto de ter assumido a minha e a sua natureza, ele resistiu às tentações de Satanás. E Jesus ele não somente veio compartilhar ou participar de nossas tristezas e de nossas tentações, mas também veio nos dar o exemplo de uma vida de vitória sobre o pecado, de uma vida de vitória sobre as tentações. Repetindo, Jesus nunca pecou, mas ele nos deu o exemplo de uma vida de vitória sobre as tentações para não cometer pecado. Dessa forma, então, meu amigo e minha amiga, tendo assumido nossa natureza de 4.000 anos de pecado, Jesus demonstrou o que ela poderia tornar-se, ou seja, quando a natureza humana unida à natureza divina, quando acontece essa combinação da humana com a divina, o resultado é o quê? Vitória sobre as tentações. E isso foi o que aconteceu com Jesus. Agora, uma pergunta que precisa ser respondida é a seguinte: Deus realmente espera que seu povo viva uma vida de vitória sobre o pecado? Nós deveríamos, no caso, resignar-nos ante a suposição de que temos de seguir pecando, não é? Ou seja, ante a suposição de que temos de seguir pecando. Será que nós devemos continuar pecando até o dia da volta de Cristo? Será que até o dia do arrebatamento nós vamos continuar pecando? Ou seja, cedendo às tendências que nós herdamos desde o nascimento para o pecado e acabamos cultivando em nós essas tendências à medida que nós cedemos às tentações? Então eu vou repetir aqui, ó. Deveríamos resignar-nos ante a suposição de que temos de continuar pecando, mas resolver que nos esforcemos para evitar cometer pecados grandes e permitir apenas os pequenos? Isto realmente soa como um disparate, não é? Dos mais absurdos. Quando nós enfocamos a questão por esse prisma, não é isso que você também pensa? Então, se nós estamos, todavia, expulsando o pecado de nossa vida e fazendo de Cristo o nosso exemplo, porque ele não veio apenas como nosso substituto, mas como nosso exemplo também, se nós fazemos de Cristo o nosso exemplo, o exemplo de uma vida de vitória sobre as tentações, nós deveríamos então olhar para a sua vida para descobrir o quê? Se ele é o nosso exemplo, temos que olhar para a vida dele e descobrirmos o segredo do sucesso, não é isso? Não é lógico? Como é que foi a vida de Cristo? Porque Jesus foi capaz de vencer, não é? Porque Jesus foi capaz de vencer e nós estamos constantemente escorregando e caídos em pecado, por quê? Vou repetir a pergunta. Por que Jesus foi capaz de vencer, mas eu e você estamos constantemente escorregando e caídos em pecado? E aí? Como entender então essa questão? Então, parte da razão pode ser encontrada nas seguintes declarações. Eu vou ler aqui alguns pensamentos interessantes. Primeiro deles, a natureza de Deus, escute só, a natureza de Deus, cuja
lei havia sido transgredida, porque Adão e Eva pecaram. O pecado é a transgressão da lei. Se não houvesse lei, não tinha havido pecado. Adão e Eva pecaram lá no paraíso. Não é? Havia uma lei ali que proibia eles comerem aquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então a natureza de Deus, cuja lei havia sido transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor, ou seja, aqui está dizendo o quê? Natureza divina. Jesus nunca deixou de ser Deus, então ele trouxe do céu essa natureza, e a natureza do Adão, a natureza enfraquecida pelo pecado. A combinação das duas, a soma das duas naturezas. Ou seja, encontram-se em Jesus, o Filho de Deus e o Filho do quê? Do homem. Na realidade, Cristo uniu a natureza humana de 4.000 anos de pecado com a sua natureza sem pecado. Repetindo, natureza divina mais natureza humana, a combinação das duas. Agora, se Jesus tinha uma natureza divina humana, como ele pode ser nosso exemplo e nos dizer que precisamos vencer como ele venceu? Não é uma pergunta interessante? Se ele tinha a natureza divina humana, como é que ele pode ser de fato nosso exemplo? E cobrar isso de mim e de você, que vençamos como ele venceu? Porque Apocalipse capítulo 13, versículo 21, fala claramente que nós temos que vencer como ele venceu. A resposta a este questionamento está disponível na própria palavra de Deus, a qual nos garante que nós podemos ser participantes da natureza divina de Cristo. Olha o que diz na segunda epístola de Pedro, anote aí e leia depois. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 4. Diz assim: visto como o seu divino poder, escute só, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas, agora diz o seguinte, escute, vos torneis participantes da natureza divina. E aí, qual é o resultado disso? Quando você e eu participamos da natureza divina, o próprio texto continua dizendo, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, da mesma maneira que Jesus se tornou participante, escute agora para você entender, da mesma maneira que Jesus se tornou participante da nossa natureza enfraquecida por 4.000 anos de pecado, trazendo do céu a sua natureza divina, podemos nós participarmos da sua natureza divina, ou seja, a nossa natureza humana, que ele assumiu, participar da divina dele, que ele sempre teve e trouxe do céu. Ou seja, foi sua natureza humana unida à divina que resistiu às tentações de Satanás. Ele repetidamente, meu amigo e minha amiga, diz o seguinte na palavra, inclusive afirma, por exemplo, escute esse texto, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, e Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, que diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Aqui é Jesus dizendo, o Pai que permanece em mim, olha lá, o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Ou seja, Jesus venceu com a natureza humana, confiando em Deus para a recepção de poder. Então, isso também está disponível a você. Não há nenhuma vantagem, digamos assim, em relação à pessoa de Jesus no que se refere a ele e a você, no que se refere a ele e a mim. Pelo contrário, vamos continuar aqui. Jesus, no caso, ele não exerceu em seu próprio proveito. Ele não usufruiu em seu próprio proveito poder algum que não esteja disponível a você. Como homem, Jesus enfrentou a tentação. E ele venceu a tentação no poder que lhe foi dado por quem? Por Deus. Um outro pensamento. Com os mesmos recursos que o homem pode alcançar, que é a vinheta que eu solto aqui, não é sempre, Cristo resistiu às tentações de Satanás. Assim como o homem
tem de a elas resistir. Jesus, então, ele resistiu à tentação mediante o poder que o homem também pode possuir. Jesus se apoiou no trono de Deus e não existe, olha só, não existe homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio que Jesus teve. E isso pela fé em quem? Pela fé em Deus. Pode o homem tornar-se participante da natureza divina. E aí não vive uma pessoa que não possa chamar o auxílio do céu. Quando tentada e provada, Cristo veio para revelar a fonte de seu poder, a fim de que o homem não confiasse jamais em suas próprias capacidades. Capacidades humanas desajudadas, ou seja, assim como Cristo confiou no poder do Pai, o homem confiando no poder de Deus também, no poder do Espírito Santo, unido a Jesus como ele foi unido ao Pai, vencerá como ele venceu. É isso que está muito claro aqui para nós. Agora, aí jaz a raiz de nossos problemas. Quando nós deixamos, por exemplo, de olhar para o nosso eu, e paramos e deixamos de contemplar a Jesus Cristo, a quem todo o poder foi dado nos céus e na terra, tornamo-nos vencedores assim como ele venceu. Todo o poder do céu está esperando o nosso pedido e oração. Eles estão esperando que você ore, que você peça. Mas temos nós condições de conquistá-lo pela fé? Essa é uma pergunta. Desejamos isso de fato? Ou será que nós preferimos apresentar desculpas para os nossos pecados? Já parou para pensar nisso? Será que nós estamos realmente interessados em entrar na mesma luta que entrou Jesus e venceu? Ou será que nós temos desculpado? Eu sou pecador, eu sou fraco mesmo, eu tenho essas tendências aqui, né? Até o dia da vinda de Cristo, até a glorificação eu vou carregar isso comigo. Depois que nós estudarmos lá na frente, nessa continuação da série aqui, sobre a natureza do pecado e sobre a natureza humana de Cristo propriamente dita, a gente vai entender esses aspectos aí. Mas muitas das vezes nós começamos a desculpar as coisas em relação a dar desculpas para os nossos próprios pecados, nossas fraquezas, inclusive. Porque pela humanidade de Cristo, por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Repetindo, por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se ou firmou-se no trono de Deus. Como filho do homem, Jesus nos deu um exemplo de obediência. Como filho de Deus, nos dá poder para obedecer. Amém? Tá vendo só? Então esse é realmente o nosso Cristo, o nosso tremendo Jesus. Ele é o nosso irmão realmente na carne. Está bem pertinho de mim e de você. Não é como um Superman ao qual você olha assim para ele bem distante. Alguém como um exemplo inalcançável. Pelo contrário, alguém que passou pelo mesmo terreno que você tem passado. Foi tentado. Sentiu a força das tentações. Talvez é muito difícil para você vencer, por exemplo, o vício da droga, o vício do cigarro. Mas foi muito mais difícil para Jesus vencer a sede e a fome lá no deserto, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites. E em que condições ele se encontrava ali? Quando o mundo já tinha 4.000 anos de pecado, não é? Então esse poder está disponível, meu amigo e minha amiga. Este poder está disponível, mas muitos entre o povo de Deus são incapazes de recebê-lo, porque se recusam a confiar em Deus. Eles não acreditam que Deus é capaz de guardá-los de cair em pecado. Eles não acreditam. Eles acham que até o dia da glorificação eles continuarão pecando. Mas Jesus, ele pôde viver uma vida sem pecado quando esteve aqui em forma humana. Apenas o quê? Ou de que forma? Mediante o poder que Deus lhe concedeu. Esse é o segredo. Através do amoroso e confiante relacionamento que ele tinha com o Pai. Deus, o Pai, por exemplo, deseja que você e eu desfrutemos desse mesmo tipo de relação com ele. Para que eu e você possamos ter a perfeita humanidade do Filho dele. Ou seja, para que, assim como Cristo conseguiu
exercitar o domínio próprio para não cair na tentação, estando aqui como um homem, aconteça com você também. Por exemplo, olha só que coisa interessante. Em sua forma humana, ele se apoiou na divindade de Deus, Jesus no caso. E isso todo membro da família humana tem o privilégio de fazer. Cristo nada fez que a natureza humana não possa realizar, se ela participar da natureza divina. E Jesus ele não revelou qualidades, nem exerceu, por exemplo, poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Não foi assim. A sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem ter, se forem o quê? Sujeitos a Deus, como ele foi sujeito também a ele, ao Deus, ao próprio Pai. Tanto que a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, não é isso? Então tudo isso é o que Jesus praticou. Descobrimos então aqui uma outra razão para o nosso problema. Não queremos, por exemplo, estar sujeitos a ninguém, incluindo a Deus, não é? Ou seja, eu sou eu mesmo. É a declaração que muitos fazem hoje. Sou alguém que se fez por si mesmo. Muitos se jactam disso. É um fato bem estabelecido que aquele ou aquela que se fez por si mesmo ou por si mesma adora seu Criador. Precisamos acabar com a adoração de nós mesmos. Precisamos parar de olhar para nós mesmos e contemplar quem? A contemplar o Criador. O Criador dos céus e da terra, em quem habita todo o poder, para que possamos o quê? Receber o poder de fazer o que Jesus fez. E de seguir o exemplo que ele nos deixou. A promessa de Deus é clara. A promessa é que nós podemos ser preservados de pecar. Escute esse texto. Esse espírito de vida em Cristo Jesus, a virtude da sua ressurreição. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, verso 10 fala. Ou seja, a virtude da sua ressurreição liberta os homens da lei do pecado e da morte, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, versículo 2. O domínio do mal é despedaçado e pela fé a alma é guardada do pecado. Depois da queda do homem, quando o homem pecou, Satanás ele declarou então que os seres humanos tinham se provado que eram incapazes de guardar os mandamentos de Deus. Mas Cristo veio para desmascarar o enganador. Amém, meu amado? Satanás ele apresenta a lei divina, a lei que é a expressão do caráter de Deus, e a única coisa que nós vamos levar daqui para o além é o caráter, não é? Porque eu não acredito que quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele levará consigo pessoas que ainda estejam em pecado, algum pecado acariciado, algum pecado que não foi vencido, alguma tendência herdada para o pecado ainda cultivada, que não foi eliminada do caráter, porque ela não colocou isso sob o domínio da vontade de Deus. Não consigo enxergar isso na Bíblia. Então Satanás ele apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo. Ele declara que é impossível os homens obedecerem a esta lei. Jesus então deveria desmentir o enganador. E como um de nós, cumpriu dar o exemplo de obediência. Para isso tomou sobre si a nossa natureza. E passou por provas como nós passamos, por nossas provas. A Bíblia diz claramente em carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Convinha, ou seja, era necessário, que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Aqui está se referindo à pessoa de Jesus. Depois você leia mais atentamente Hebreus capítulo 2, começando desde o versículo 14 e vai indo até o 17 em diante. Leia depois também esse texto. Antes disso eu vou comentar. Se nós tivéssemos que sofrer, escute, qualquer coisa que Cristo não houvesse sofrido ou suportado, Satanás então haveria de apresentar o poder de Deus como sendo o que? Insuficiente para nós. Mas a Bíblia diz que Jesus, como nós, em tudo foi tentado. Hebreus 4,
versículo 15. Leia lá depois com mais atenção. Portanto, a vida de Cristo prova, testifica, é um testemunho que pode ser possível a mim e a você obedecer à lei de Deus. Amém? Pela fé. À medida em que nós nos unimos a Jesus como ele foi unido ao Pai. O arqui-enganador, Satanás, não somente tem afirmado durante todos esses 6.000 anos, ou mais de pecado, que eu e você não podemos guardar a lei de Deus. Ele tem afirmado isso. Como também mantém um grande número de representantes. Olha só. Ele mantém um grande número de representantes em muitos púlpitos hoje, em muitas igrejas, ao redor do mundo, dizendo a mesma coisa, que é impossível guardar a lei. Que a salvação se resume apenas em o que Cristo fez por nós na cruz. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Ainda que não digam isso, mas nas entrelinhas a essência é essa. Agora, há muitos que deveriam erguer as suas vozes hoje e clamar de uma forma única que isso não é verdade, que é mentira dizer que é impossível guardar a lei de Deus. Pois isso teve origem no pai da mentira. Porém, quando nós consideramos a definição bíblica de pecado, nós verificamos estar numa situação muito incômoda, não é? A Bíblia diz claramente, na 1 de João, capítulo 3, versículo 4, diz claramente o seguinte: quem comete pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Assim dizemos que, pelo poder de Deus, podemos deixar de transgredir a lei. Mas continuarmos afirmando que seu poder não é capaz de nos impedir de pecar, ou seja, de nos impedir de ceder às tentações de Satanás e de continuar cultivando em nós as tendências herdadas para o pecado que carregamos desde o nascimento, isso é realmente algo que não tem base bíblica. Isso seria, então, dizer que nós vamos continuar pecando até o dia da volta de Jesus. Mas isso entra em contradição com a própria palavra de Deus, porque haverá um momento em que a porta da graça estará fechada para todo sempre. Eu quero terminar dizendo aqui para você o seguinte. Apocalipse 22, para a gente ir terminando. 22 de Apocalipse, capítulo 11, verso 12. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus amigos, se formos continuar pecando até a volta de Cristo, estaremos então perdidos. Porque a Bíblia afirma que haverá um momento em que a porta da graça estará fechada para todo sempre. E quem continuou a ser injusto, será injusto para todo sempre. Quem continuou no caminho da santificação, estará santificado para todo sempre. Estará selado com o selo de Deus. E nós vamos continuar estudando isso nas próximas etapas aqui da nossa série. Vamos orar? Pai amado, terminando este programa eu oro para que o Senhor abençoe a todos esses que querem vencer como Jesus venceu. Dê a vitória a eles, ó Pai, eliminando dos seus caráteres todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal, pois sabemos que é possível unido a Jesus como ele foi unido ao Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.